Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo o vídeo 2 aí da análise dessa pergunta aí que o colega mandou aí, o e-mail para o canal. No último vídeo a gente acabou se estendendo um pouco mais aí na explicação sobre essa questão da medição com calibrador tampão, medição por substituição, mas agora a gente vai diretamente aí para a resolução aqui da pergunta, né? Verificar se tem como montar, né, um jogo de bloco padrão do tipo passa e um jogo de bloco padrão do tipo não passa para essa medição aqui do elemento que ele está querendo medir, que é um canal que tenha essa medida aqui de 30 mais 2 centésimos de milímetro. Então no caso aí, o que acontece? O canal ele vai ter que oscilar de 30 milímetros até 30,02. Vai ter que oscilar não, né? Ele vai ter que ficar dentro dessa medida. Então o que é que a gente precisa? Montar um bloco passa e o não passa. Vamos primeiro montar aqui o bloco passa. Vamos montar aqui o bloco passa. O bloco passa, ele vai ter que ter um valor bem próximo ou o menor possível ali do indicado como referência. Ou seja, se 30 milímetros é o menor valor ali indicado, a gente vai observar que tem, aqui inclusive tem dois blocos com o valor de 30 milímetros. Ou seja, se a gente sabe que 30 milímetros é o menor valor possível, então não precisa nem montar, é só utilizar aqui direto aqui um bloco, vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui de vermelho. Vou colocar aqui, vou botar aqui bloco 1, 30 milímetros. Ou seja, com esse bloco aí, justamente seria o para passar, né? Ele está ali dentro ali do menor valor possível. O menor valor seria 30, né? Então aí a gente tem 30 aí também. Então aí já fecha aí o valor indicado. Bom, depois eu vou até falar um detalhe interessante sobre esse tipo de medição. E aqui a gente vai para o não passa. Eu vou colocar aqui mais afastado para ficar melhor. Vou botar aqui o bloco não passa. Vocês sabem que esse aplicativo que eu uso aí para digitar na tela ele não coloca acento. Bom, então nesse caso o não passa, antes de colocar aqui, o não passa ele tem que ter um valor maior do que esse 30,02, Ou seja, o ideal seria o maior valor logo na sequência, A gente sabe que, exemplo, vamos supor aqui que o maior valor na sequência, vamos colocar aqui um 30,03. A gente sabe que de 2 centésimos para 3 centésimos tem infinitos valores, Então, assim, se a gente puder diminuir, exemplo, para colocar aqui 21, ótimo, Ou seja, ele já está um milésimo maior do que o limite, tá ok. Agora, se você está trabalhando com um elemento que ele tem um nível de confiabilidade que não é tão alto, e você quer montar um bloco mais tranquilo, exemplo, 5 milésimos a mais, ou até um décimo a mais, enfim, aí depende muito do que você está ali medindo, mas vamos seguir ali a regra à risca, Ou seja, a gente precisa montar um valor que ele seja o maior na sequência do que o 30,02, ou seja, exemplo, para a gente, utilizando elementos comuns, o elemento seria esse aqui. O bloco ele teria que ter essa medida, 30,021. Ou seja, 30 milímetros mais 21 milésimos de milímetro, seria o ideal. Será que a gente tem como montar com esses blocos que estão aqui na sequência? Vamos verificar. Aqui a gente tem dois blocos com 29. Há um detalhe aqui interessante. Veja que aqui a gente utilizou um bloco de 30. Então não teria problema. Porque tem dois blocos de 30. Na prática, não é comum você montar os blocos e ficar desmontando. Tipo, montando para um elemento, desmontando para outro, até para a mesma medida. Esses elementos, eles como os blocos padrões, como eles têm uma rugosidade muito precisa, eles quando encostados, quando eles ficam encostados, justamente com essa face, com esse alto grau de acabamento, eles acabam criando uma espécie de vácuo ali parcial, então eles meio que ficam grudados, então dá uma boa segurança ali quando você vai fazer a medição. Essa medição não tem jeito, é você pegar o bloco e tentar ali colocar ali no canal, você vai tentando introduzir ela no canal da peça, no furo, para verificar ali se ele está ali na condição ideal. Bom, então olhando aqui essa medida aqui,
né, 30,021, aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem 30 aqui. Se a gente tivesse, exemplo, um bloco de 0,21, fechava. Mas seria um bloco com uma espessura muito pequena, né? Eu particularmente nunca vi um bloco com uma espessura tão pequena assim, né? Então normalmente você vai ter blocos com essas variações aqui. Então esses dois de 30 aqui, né? Ou o que sobrou aqui de 30, né? Que tem dois, ele pra gente, para essa medida aqui, ele não vai ser legal, né? Então a gente teria que montar eles com o de 29 e um outro na sequência, ou até mais de dois, né? Então vamos pegar aqui o de 29, né? Eu vou deixar marcado aqui, vou colocando aqui os valores do bloco. Então vou colocar aqui bloco 1 não passa, né? Seria aí o de 29 milímetros. Beleza. Aí o bloco 2 na sequência. Aí a gente tem que analisar aqui bem. Veja que aqui é bem interessante porque aqui a gente tem um com 1,02. Ou seja, se a gente somar 29 com 1,02, vai dar exatamente quanto? 30,02. Ou seja, se a gente pegar esse bloco, né, aqui com 1,02 e juntar com esse de 29, a gente está com o limite da medida, né? Ou seja, se o canal ele tiver com 30,02, ele não está correto. Então, se você pegar o bloco que é o não passe e colocar essa medida, significa que você vai estar ali restringindo, né, o limite ali do canal, né? Como se você estivesse trabalhando ali com a possibilidade de tolerância menor, né? Então, não seria o indicado, né? O ideal é que ele fosse maior, né? Então, como a gente falou aqui, que ele fosse aqui maior, porque você estaria ali restringindo. Agora, aí vem uma dica importante. Se, por exemplo, você não tem jeito, precisa trabalhar com esse elemento, né? O que é que eu estou querendo dizer? Vamos supor que a gente escolhesse realmente esse bloco aqui, 1,02. Né? E juntando aí de fato os dois elementos, o bloco ficasse com 30,02, né? Como está indicado. Montou o bloco lá, está com 30,02. Você sabe que esse bloco está dentro da tolerância indicada aqui. Só que você já montou um bloco passa dentro desse valor, 30 milímetros. Então, na prática, o que acontece se você montasse esse bloco aqui? Você fosse utilizar, vamos supor que a peça tivesse 30,017. É a medida da peça real. A gente está supondo a medida da peça real aqui. Você passar o bloco passa, o que é que vai acontecer? Ele vai passar, porque a medida dele é 30 milímetros. Então, ele vai passar tranquilo aqui. E o não passa que você montou com 30,02, ele não vai passar. Ou seja, essa medida aqui, ela está dentro da tolerância. Ou seja, a medida está correta, está apta para uso. Aí você diz, então ok, então qual o problema de montar esse bloco aqui? O único problema de você montar esse bloco é porque se você tiver com esse canal com exatamente 30,02, que é uma medida dentro da tolerância, ele vai passar. Ou seja, se o bloco não passa, ele passa significa na medição por substituição que ela está errada. Só que a gente sabe que está utilizando ali um bloco que o limite dele ali não é o indicado. Ou seja, né, você pode ter uma medida correta, mas está desconsiderando ela por causa do bloco. Né? Mas eu, particularmente, se eu só tivesse essa possibilidade de bloco, eu utilizaria ele. Porque eu estaria, de qualquer forma, garantindo, né, que a medida final da peça ela estaria correta. Mesmo descartando uma peça boa, mas as peças que forem aprovadas, eu teria certeza que todas que foram aprovadas elas estariam corretas. Né? Então, aí uma observação importante. Né? Um caso extremo, caso você não tenha como montar. Né? Mas aí vamos voltar para a análise. A gente não terminou a análise ainda. Porque o nosso objetivo aqui é, de fato, encontrar essa medida aqui. Será que tem algum que se enquadra nesse aqui? Aí o que acontece? A gente vai verificar aqui o seguinte. Né? Vamos deixar esse 1,02 para outro momento. Todos os blocos que estão vindo aqui na sequência, eles têm 1 milímetro, pelo menos 1 milímetro de espessura. Né? Se a gente tivesse um jogo, eu já estou vendo aqui uma situação, se a gente tivesse, por exemplo, um jogo de bloco padrão que tivesse
28 milímetros, tivesse esse daí, daria para a gente montar tranquilamente. Por quê? A gente iria pegar esse aqui, 1,02, e iria pegar esse aqui, ó, 1 milímetro mais 1 milésimo. Por quê? Se a gente somar esses elementos aqui, 28 mais 1,02 vai dar 29,02. 29,02 mais 1 milímetro mais 1 milésimo, ele daria justamente a medida que a gente está querendo, que é 30,021. Só que a gente não tem o bloco de 28. Então esse é o problema aí para a gente, né? O menor valor que a gente consegue ter aí para um bloco do tipo passa seria justamente pegar o de 29 e pegar esse aqui, ó, na sequência, 1,025. 29 mais 1,025 daria exatamente 30,025. Né? Seria o menor valor possível, vamos assim chamar, levando em consideração ali, atendendo todas as medidas dentro de 30 milímetros a 30,02. Né? Então seria a única maneira, né, vamos assim chamar. Só que o que acontece? Se você utilizar um bloco como esse aqui, se você, por exemplo, fabricar uma peça que ficou com a medida de 30,0, colocar aqui 0,24, né, a medida para a medição com esse bloco padrão aqui, ela vai estar certa. Só que a gente sabe que o limite é 30,02, ou seja, utilizando esse bloco aqui, você tem a possibilidade de estar liberando medidas que estão fora do padrão. Né? Então aí a gente chega justamente no impasse. Né? Ou a resposta aí seria, não tem a possibilidade de blocos padrões para fechar esse ciclo, ou a gente utilizaria justamente essa medida, como a gente mostrou anteriormente. Eu vou apagar aqui para não ficar com tanto caractere. A gente já viu que o bloco passa com 30 milímetros, está tranquilo. Ou a gente utilizaria justamente essa indicação aqui, levando em consideração o de 29 milímetros, mais o... Cadê? Voltar aqui. Mais o de 1,02. Né? Ou seja, daria o bloco não passa com 30,02. Ou seja, qual o problema de usar esse bloco? Né? Os prós e os contras. Né? Seria que você poderia estar pegando peças que estão boas e não aprovando elas. Peças que não estão boas, você não estaria aprovando ela. Não estaria aprovando ela. Agora, se você monta aquele que a gente viu com 30,025, você já tem um problema que eu considero bem pior, que é ter peças ruins e liberando elas. Então, nesse caso aqui, a minha indicação para uso seria justamente esse daqui. Mas na prática mesmo, o ideal era indicar que não tem a possibilidade do uso do jogo de blocos padrões com os valores aí indicados. Porque como a gente viu, a gente precisaria ter justamente essa medida aqui, de bloco padrão, 30,021. E nos blocos que estão indicados, a gente não tem essa possibilidade de montar. Beleza? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, Hoje respondendo uma pergunta, de um colega que mandou uma mensagem para o e-mail do canal, onde ele estava justamente ele tinha, acho que uma pergunta, não sei se foi algum teste que ele estava fazendo, mas enfim, ele tinha passado esse problema aqui, sobre essa parte aqui de uso de bloco padrão, Então, a pergunta é: um canal a ser fabricado por meio do processo de fresagem possui como valor indicativo 30 milímetros mais 2 centésimos, com isso indica a montagem de blocos padrões para a realização dessa medida. Ou seja, pelo que a gente entendeu, vai ter que ser o processo de fresagem para a fabricação de um canal. Vou fazer aqui um esboço aqui. Então, vai ter essa fabricação desse canal
E o objetivo é justamente indicar um jogo de bloco padrões aí para fazer essa medição, né? Então, nesse caso, essa é uma medição com bloco padrão, é uma medição tipo passa não passa, né? Então, aí o primeiro ponto aí importante aí para essa análise, né? Então, acho que tá bom. Então, para fechar, então, o que acontece? A medida desse canal, né? Ele vai ter justamente essa indicação aqui, tolerância, 30 mais 2 centésimos de milímetro. Né? Então, no caso aqui, com esses blocos padrões aqui, é para a gente indicar a montagem, né, do bloco passa e não passa. Né? E verificar se é possível. Né? A gente não viu ainda se é possível. Pode ser que não seja possível a montagem com esses blocos aí indicados. Né? Então, antes da gente falar dessa montagem, né, entender como é que funciona esse tipo de medição, né, do tipo passa ou não passa. Eu acho que a gente tem até uns 2 ou 3 vídeos aí no canal que já falou sobre isso, né, mas vamos reforçar o que é esse tipo de medida. O primeiro ponto, essa medição passa ou não passa, ela é chamada de uma medição por substituição, ou seja, uma medida muito precisa, uma medição muito precisa. Vamos supor que seja um furo, né, que você vai fazer a medição lá do furo, e aí o que acontece? Você vai utilizar um calibrador que chama, né, normalmente calibrador tampão, que é um calibrador passa ou não passa. Então vamos supor aqui que essa medida ela seja de, vamos colocar aqui 12 mais, eu vou colocar um valor dimensional qualquer. Normalmente essas medidas são tolerâncias de ajuste, né? 12H7, né, coisa do tipo. Então, mas aí no caso eu vou colocar um valor qualquer porque eu não estou lembrado quanto é que equivale aí, exemplo, um 12H7 a nível de tolerância de ajuste, né? Então, vamos colocar um 12 mais 2 milésimos, né? 12 mais 2 milésimos. Então, o que acontece? No calibrador tampão, né, ele vem justamente com dois elementos padrões na extremidade, né, dois cilindros padrões. Vamos fazer aqui um esboço aqui do calibrador tampão. Então ele vem com dois cilindros, né, o qual um representa o passa e outro representa o não passa. Ou seja, para essa medida que ela está correta, justamente você vai ter que o cilindro, né, passa, ele tem que passar pelo furo, e o não passa, ele não pode passar. Né? Parece meio óbvio, né, mas esse tipo de medida ele é bem preciso porque ele toma como base os limites dimensionais, utilizando o elemento de referência com alto nível de confiabilidade, que esse elemento de referência é justamente esses cilindros do calibrador. Né? Então, você acaba tendo uma excelente tipo de medida, né? Uma excelente medição, né? Utilizando esse elemento, porque você já está conferindo na hora, né, se o elemento está válido ou não válido. Né? Você não tem tanta incerteza de medição como uma medição direta, né? Ou até uma medição por comparação. Né? Inclusive a gente já falou sobre isso também. Né? Tem até um vídeo mais recente aí, acho que umas 2, 3 semanas atrás, a gente fez um novo vídeo falando sobre os tipos de medição. Bom, mas vamos lá. Então vamos supor aqui o seguinte, vamos supor que esse aqui seja o não passa. Né? Esse aqui seja o não passa. Então o que acontece? Se ele é o não passa, significa que ele tem que ter um diâmetro maior do que o do furo. Então, exemplo, se nesse caso aqui, se é 12 mais 2 milésimos, significa que o elemento ele vai poder variar de 12 até 12,002, ou seja, o maior diâmetro possível para ele é 12 milímetros mais 2 milésimos. Então, não passa para ele, por exemplo, poderia ser um diâmetro de 12,003. Então, vou colocar aqui esse valor. Vou diminuir aqui a seta. Então, vou colocar aqui 12,003. Não passa. Ou seja, é um diâmetro maior do que o indicado. Então significa o seguinte, se esse não passa passar, o furo está com um diâmetro maior. Né? Então você já sabe aí que o diâmetro está maior do que o indicado. E o passa, né? O passa, ele justamente ele vai vir aqui com um diâmetro compatível com o valor ali indicado. Né? Então vou colocar aqui desse lado aqui, mais para baixo aqui, vou colocar aqui o passa. Exemplo, o passa ele poderia ser um diâmetro de 12 milímetros, 12,01. Vamos considerar aqui 12 milímetros. Né?
botar aqui, colocar aqui em cima mesmo, passa como 12 milímetros. Ou seja, se essa peça aqui é interessante, por quê? Veja que o menor valor dela é 12. O menor valor dela é 12 e o maior é 12,002. Então, colocando esse valor como passa aqui de 12 milímetros, significa o seguinte: se por acaso essa peça, né, vamos supor que a medida final dela tenha sido 12,001, é a medida dela precisa. Se o cilindro passa, ele tiver 12 milímetros, né, que é o correto, né, para esse tipo de medição, se ele tiver 12 milímetros, o que é que acontece? Ele vai passar. Né? Ele vai passar porque a medida real da peça é 12,001. Então ele vai passar tranquilamente. Né? Beleza. E o que acontece? Se você for passar na sequência o não passa, ele não vai passar porque ele tem 12,003. Ou seja, ele está maior do que 12,001. Então você vê que se, por exemplo, se esse furo ele fosse com essa medida de 12 milímetros mais 1 milésimo, ele ficaria dentro da tolerância indicada, obviamente, e o calibrador, né, indicaria, né, precisamente que ele está dentro da medida. Aí vem até uma pergunta uma vez que um estudante falou, ele fez, mas a gente não tem como saber a medida precisa do furo. E é verdade, né? Quando você utiliza esse tipo de medição, você não consegue saber qual é o valor real. E aí foi justamente o que a gente questionou. Quando a gente, mesmo a gente não sabendo qual é a medida real, mas a gente tem uma confiabilidade muito grande que ela está dentro da tolerância. Né? Então isso aí é muito importante. É muito melhor do que, exemplo, você pegar um paquímetro, medir lá o elemento, né, e ter um valor real lá na hora, né, um valor ali indicado, mas você sabe que a confiabilidade do instrumento não é tão alta. Né? Então você pode estar medindo ali com o paquímetro, ter aquela informação, né, que tem uma série de possibilidades ali de incertezas, vai para um controle de qualidade mais preciso e aquela medida acaba não sendo aprovada. Né? É indicado que realmente o elemento fabricado estava com a falha. Né? Então existe muito essa... não vou chamar de mito, né? Mas eu acho que o termo correto seria ficou muito popular, né, as medições diretas por causa de seu custo, por causa da sua facilidade. Só que em contrapartida, os outros tipos de medição, eles cada vez mais foram ficando retraídos. Né? Então hoje você tem muito extremo. Né? Você tem uma medição direta, né? E tem ali no controle de qualidade uma medição por escaneamento, uma medição tridimensional. Né? Então ficou ali muito no extremo. Né? Claro que você tem tipos de medições que não tem jeito, tem que ser gabaritada mesmo. Né? Quando eu digo gabaritada, precisa de um gabarito ali para verificação. Né? A indústria automotiva trabalha muito com medições por gabarito. Mas assim, principalmente na parte de ensino mesmo, ficou muito popular, né? O uso aí das medições diretas, né? Mas aí a gente sabe que existem outras medidas que acabam tendo uma confiabilidade maior. E o problema não é nem o uso, né? Mas é realmente o entendimento daquele elemento, né? Daquele tipo ali de medida. Então, exemplo, para esse exemplo que a gente falou aí do calibrador tampão, né? Você vê que dá para você fazer uma medida, dá para você medir, né? Bem preciso aí o elemento, mesmo você não tendo a certeza ali do valor final dele. Né? Mas é aquela situação, né? A própria temperatura oscila ali o elemento. Né? Você tem um clima mais frio do que o normal da fabricação, você tem uma contração térmica. Né? Você vai para um clima mais quente ali da fabricação, você tem uma dilatação. Né? Então, você vê que mesmo se você tiver um valor ali direto, esse elemento ali ele pode oscilar na própria dilatação térmica. Né? Então, só revisando essa parte do calibrador. A gente vai fazer um outro vídeo para responder essa pergunta, para o vídeo não ficar tão longo, a pergunta do bloco padrão. Então, nesse caso aqui, um calibrador tampão para essa medida aqui indicada de 12 mais 2 milésimos de tolerância, né? Levando em consideração aí um calibrador tampão que traz justamente aqui as medidas com a medida passa de 12 milímetros e a medida não passa 12,001,
003, né, ou seja, 12 milímetros mais 3 milésimos, e a gente tendo aqui uma medida real de 12 milímetros mais 1 milésimo, a gente verifica que é uma medida válida porque o elemento passa do calibrador, né, ele vai passar aqui no furo do elemento, né, vai passar aqui no diâmetro dele, e o não passa ele não vai passar, ou seja, indicando que ele tem um valor indicativo ali, né, de 12 milímetros para mais, né, mas até no máximo um valor menor do que 12,003, né, 12 milímetros e 3 milésimos, ou seja, se enquadrando dentro dessa tolerância aqui. Só para fechar, né, o que é que pode ocorrer com esse furo aqui, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que a medida dele seja 11,99, ou seja, um valor menor do que o indicado na tolerância. A gente está supondo que esse aqui seja o valor real dela, né? Então, o que acontece? Se você for utilizar esse calibrador tampão, quando você for passar o elemento passa, que é com 12 milímetros, ele já não vai passar, porque ele é maior do que o de 11,99. Consequentemente, se você for passar ou não passa, ele também não vai passar, porque ele já é um pouco maior ainda, né? Então, se o que deveria passar não passar, é porque o diâmetro do furo está menor do que o indicado, né? Agora, exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que o valor ele seja 12,005. O que é que vai acontecer? Quando você passar o diâmetro do elemento passa, que nesse caso aqui ele está igual a 12 milímetros, o que é que vai acontecer? Ele vai passar normalmente. Beleza? Só que quando você for passar o não passa, que não deveria passar, ele também vai passar, ou seja, indicando que o furo ali está maior. Beleza? Bom, então com isso explicado, né, a gente vai para o próximo vídeo, que vai ser justamente para responder aí a pergunta do colega, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!